Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Este é o canal Bíblia Falada e nós estaremos dando sequência na leitura do livro de Salmos na linguagem traduzida, na linguagem de hoje, né? E entendendo o que Deus tem para nos dizer, né, em cima desse salmo, pelo menos algo que possa trazer um conforto para o teu coração e entender um pouco mais de Deus. Então diz assim o Salmo número 13: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça e nem poderão dizer nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás, e porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Glória a Deus, né? Esse é um salmo de Davi, um salmo de lamentação. Na verdade chega a ser um clamor de Davi, em que ele se emociona diante do Senhor, pedindo um auxílio dos céus, né? É um salmo pequeno, curto, mas que vem mostrar, às vezes, uma fase que nós passamos da nossa vida, né? Davi ali, ele começa se lamentando, como se Deus o tivesse abandonado. Depois ele vem pedindo ajuda, pedindo um socorro, e depois ele termina dizendo que ele adora o Senhor, porque o Senhor o livra, porque é o Senhor quem dá tudo que ele tem, né? O Senhor sempre o livra, então ele vai adorar, vai louvar ao Senhor, né? Então esse salmo ele é bem curto, mas ele tem coisas interessantes que nós podemos falar em cima dele. Não só Davi passou por essa situação, mas outros profetas também passaram. Eu lembro de Jeremias, né, que por um certo momento ele foi colocado preso num portal de madeira, foi açoitado, foi escarnecido pelo povo, porque ele pregava uma palavra da verdade, e ele se mostrou ali descontente com aquela situação, triste. Talvez hoje, né, nós diríamos que ele estava num sintoma de depressão, mas ele deu a volta por cima, né? Assim como eu quero falar um pouquinho de Elias, que também em determinado momento da sua vida, a Bíblia diz lá no 1 Reis capítulo 19, que ele assentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus inclusive a morte, e disse: Senhor, eu não aguento mais, basta, chega disso, né? Mas a Bíblia também diz, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que fazes aqui, Elias? Como quem diz: por que você está de cabeça baixa? Por que você está triste? Você não já viu tudo que eu já fiz? Você não está vivendo tudo aquilo que eu disse que aconteceria, né? Então, nós vamos ver que existe em nós um determinado momento da nossa vida que, quando nós não vemos o cumprimento da maneira que a gente acha que tem que ser, né, da palavra de Deus ou de uma promessa, daquilo que Deus disse que ia fazer, muitas vezes nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos que aquilo que a gente está fazendo não está surtindo nenhum efeito, né? Mas eu quero te dizer que muitas vezes nós não enxergamos o todo. Nós, na verdade, nunca enxergamos o todo, né? Deus está acima de todos, Ele tem toda a autoridade, e nós enxergamos aquilo que está na nossa frente, né? Muitas vezes nós nos sentimos solitários, assim como aqui no Salmo, Davi falou, ele chega e diz assim: Senhor, até quando? Até quando esconderás a tua face, o teu rosto de mim? Como se ele estivesse sozinho, como se ele estivesse abandonado, né? E o que não era uma verdade, né? Mas esse sentimento é um sentimento humano. Nós temos que lutar contra isso. Nós vamos ver que no final aqui Davi, ele reconhece que Deus está com ele. Na verdade, era um momento de fraqueza ali, né? Mas tudo isso traz um outro sentimento que muitas vezes muitos cristãos têm hoje, que é o cansaço, né? Às vezes as pessoas têm cansaço ali em estar pregando, em estar falando do evangelho. Eu não vi as coisas acontecerem, então eu vou parar, então eu vou desistir,
porque eu não estou vendo acontecer da maneira que eu planejei, da maneira que... Para, irmão, para. Porque quem planejou não fomos nós. O nosso plano, ele vem ser sobreposto pelos planos de Deus, né? Porque às vezes nós fazemos planos com aquilo que nós vemos, mas Deus faz plano contando com o futuro, porque Ele já conhece todas as coisas, né? E um outro sentimento que nós temos às vezes é de perigo, de que talvez tudo que nós estamos fazendo não está nos levando para frente, mas está nos fazendo dar passos para trás. Tem gente que tem a vida ameaçada. Hoje nós temos missionários que estão em outros países que têm a vida ameaçada, né? Nós temos pessoas que têm uma carreira ameaçada. Vou dar um exemplo aqui, talvez um artista que se converte, um músico, se converte ali, muitas vezes ele tem que mudar o rumo da vida dele, e ele vê a sua carreira ameaçada, a sua vida financeira ameaçada, né? Às vezes o laço familiar ameaçado, porque ele está escolhendo uma nova direção. Mas eu quero dizer para você que para tudo isso, existe um tratamento. Eu quero primeiramente dizer que Deus não nos abandona. Assim como Ele fez com Elias, que a Bíblia diz que Deus foi até Elias. Isso prova que Deus não abandonou Elias, né? Assim como Deus fez com Davi, que Deus foi até Davi. E o próprio Davi reconhece, diz: o Senhor vai me dar livramento, o Senhor está comigo, eu não vou vacilar e eu vou te adorar, eu cantarei louvores, porque o Senhor me tratou generosamente. Então Davi reconhece que Deus, na verdade, não o abandonou. Aquilo foi um sentimento humano, um sentimento de fraqueza. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não nos abandona. A outra coisa que eu quero te dizer é que muitas vezes nós enxergamos Deus e Ele é realmente um Pai, Deus é juiz, mas eu quero te dizer que quando nós também estamos fracos, Deus também pode ser para nós amor. Deus pode ser compreensivo com a nossa dor, com a nossa fraqueza, né? E isso não quer dizer que Ele não fará justiça por conta dos nossos atos. Então, desde que nós não afrontemos a autoridade, o poder de Deus, Deus será para conosco amor, compreensão. E veja o que Deus fez com Elias, né? Eu vou pegar esse exemplo de Elias aqui que está em 1 Reis 19. Você vai ver que Deus alimentou Elias. Elias estava cansado, ele estava com fome, ele estava fugindo, ele estava com medo. O que Deus fez? Alimentou Elias, fez ele dormir, fez ele descansar, alimentou ele de novo. O que acontece? Ele volta para o local da revelação. Ele volta para o local onde Deus fala, onde ele tem que falar a revelação de Deus, a palavra de Deus. E ali recomeça, né, o caminho. Elias, ele recomeça a sua vida ministerial com uma nova visão, com um novo ânimo, né? Então isso significa que o tratamento de Deus com a nossa vida, ele é maravilhoso, irmãos. Deus não nos abandona em momento nenhum. Pode parecer, às vezes, que estamos abandonados, que estamos solitários. Nós ficamos, sim, cansados, temos medo dos perigos, mas isso não significa que Deus nos abandonou e que a palavra dele é mentirosa, ou que ele não vai nos livrar. Deus, sim, vai nos livrar, né? Como resultado na vida de Elias, nós vemos que ele teve a sua visão restaurada, ele teve a sua vocação ministerial totalmente renovada. Quantas pessoas estão precisando de um renovo, de um novo ânimo, né? de um levante, mas Deus, ele pode fazer isso. Deus, ele nos levanta, ele nos leva a lugares maiores, né? E nós temos que voltar ao nosso trabalho ministerial. Se você deixou o seu trabalho por causa de cansaço, porque as pessoas estão jogando pedras, porque muita gente não entende, né? Você tem que entender que muitas vezes a nossa vida ela é assim mesmo. O mundo não vai entender aquilo que nós falamos simplesmente porque nós falamos ou por quem nós somos. Quem convence é o Espírito Santo, mas nós temos que nos deixarmos ser usados para que o Espírito Santo convença as outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você, se você abandonou
a sua caminhada com Deus, se você está cansado, você acha que as coisas não estão andando conforme você acha que deveriam ser, né? Volte para o seu caminho. Tem muita coisa ainda para nós realizarmos diante do Senhor. O serviço é grande, a batalha é grande, a obra é extensa, né? Mesmo com dificuldades, mesmo com luta, voltemos, sejamos restaurados pelo Senhor. Nós temos que superar o desânimo. Nós não podemos ser pessoas deprimidas. Se nós ficarmos deprimidos, como nós vamos alcançar as outras pessoas que estão no mundo? Porque se nós estamos diante do Senhor e, né, nós deveríamos estar melhor em condição do que as pessoas que estão no mundo, nós não podemos nos entregar às dificuldades, à depressão, às coisas que nos arrastam para baixo, para longe da presença do Senhor, né? Mas eu quero te dizer, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, mas Deus também tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. Não abandone a sua vida com Deus, né? Entenda, faça como Davi fez aqui no final, confia, porque Davi falou assim: eu confiei, Senhor, na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Irmão, se você enxergar e entender que tudo deu errado, glorie-se na salvação que Deus te deu. Glorie-se, cante louvores ao Senhor, porque o Senhor nos deu a vida. Eu quero deixar essa palavra contigo, para que o Senhor venha renovar suas forças, venha te dar ânimo, né? Isso não, se você está desanimado, entenda que isso não é só com você. Muita gente passa por isso. Davi passou por isso. Jeremias passou por isso. Elias passou por isso. Tantos homens de Deus passaram por momentos difíceis, mas quando eles foram perseverantes diante do Senhor, eles receberam a sua vitória. Então que Deus nos abençoe, que Deus ele possa fazer essa palavra frutificar no teu coração. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha fortalecer a sua fé, a sua caminhada. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor Pai, nós lemos a Tua palavra nesse livro de Salmo, esse Salmo 13, Senhor, que vem trazer um momento de fraqueza no ser humano, vem, Pai, expor que nós somos falhos, sim, Senhor, que nós somos fracos muitas vezes, mas em nome de Jesus, Senhor, nós também entendemos que a nossa força e a nossa confiança está somente em Ti, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos, Senhor, que possa ser maior do que aquilo que Tu podes fazer por nós. O Senhor prevalece contra qualquer desânimo. A Tua palavra, Senhor, ela é maior do que tudo. E Tu prevalece, Senhor, contra a depressão, contra a angústia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha sobre a vida de todos aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, Pai, essa Tua palavra, estiverem orando, Senhor, estiverem pedindo, clamando a Ti, Senhor, por socorro. Que o Senhor venha, Senhor, em cada lar agora. Pai, alcança cada família, Senhor. Restaura essas vidas, Senhor, para que haja ânimo, para que haja esperança, para que a Tua palavra e o Teu evangelho seja propagado através dessas bocas, Senhor. Que sejam levantados mais homens e mulheres, Senhor. Que essas pessoas, ó Deus, não desistam da caminhada, mas continuem de pé, Senhor, para que haja mais e mais conversões, para que mais e mais pessoas façam o Teu reino crescer. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, que essa Tua palavra venha frutificar no nosso coração. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, amados.